Vamos para a segunda rodada de hoje, segunda live do dia. Esperando todos os participantes chegarem. E o tema de hoje vai ser muito bacana com o Celso Graciano, que é da parte da produção da joia. Então a gente vai ter um olhar diferente hoje. Olá, olá, muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Sim, bora Legal. lá. Bora. Então se apresente, Celso. A gente está fazendo nossa primeira live juntos. Caramba. Muita ansiedade, né? Minha primeira live, mas não é realmente pouco tempo que a gente trabalha no ramo, né? Graças a Deus já fazem 18 anos que eu estou no ramo da joia, desde 2002. Isso é tempo. E para mim, assim, tem sido um prazer imenso, né? Tudo que esse ramo pôde me dar de experiência. Então, assim, conheci a Adriele faz pouco tempo, né? Assim, mas eu já acompanho, na verdade, o trabalho dela já faz uns 3 anos, sem ela saber. Sério? Olha que E, legal. sério. E é interessante porque a gente acaba conhecendo várias pessoas hoje através das redes sociais e a gente fica, assim, admirando o trabalho, né? E graças a Deus a gente tem conhecido ótimos parceiros, né? Eu acredito que a nossa parceria tem muito a agregar, eu acho que não só na vida do outro, como no ramo de joia também, né? A gente tem sido muito importante para a vida de muitos produtores. Temos sim. Me conta, com o que você trabalha exatamente aí na sua. O que você faz? Eu sou modelista 3D e tudo que você faz, conte tudo. Tá. É, então, é uma incógnita, né? Porque muita gente me pergunta. Fala, Céu, você faz borracha, você trabalha com 3D, você é ourives, enfim, o que que você faz, né? E assim, eu comecei como cravador, né, na fábrica, isso em 2002, e aí pela necessidade, antigamente era assim, cada um tinha um setor, né, tinha o setor da cravação, um setor do acabamento, numa fábrica, né? Polimento, setor de modelista, né? Que já era um setor todo separado. Uhum. E eu acho assim que o ramo da joia ele foi não só evoluindo, como pela necessidade que todos nós tivemos que nos adaptar. Uhum. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que aprender a orivesaria de bancada, né? Porque aí eu fui para outro lugar e a demanda lá era bem menor de gravação. Então eu tive que aprender a orivesaria de bancada, conserto, fabricação do zero. E graças a Deus eu tive uma oportunidade de trabalhar com muitos profissionais assim gabaritados, né, que puderam me ajudar no meu desenvolvimento. Uhum. Trabalhei em algumas outras cidades, né, onde pude conhecer algumas tecnologias, novas formas de fabricação, né? Cada um, assim, é muito particular. Cada um tem a sua forma de desenvolvimento, né? Existe a forma da fábrica, né, que é toda separada em setores, mas a orivesaria não funciona assim, né? São setores interligados. E hoje, uma pessoa como eu faz o quê? É cravador, é ourives, é fundidor, né? Eu mesmo que dou acabamento e polimento nas peças. Então, para a loja que eu trabalho hoje, a produção começa comigo e termina comigo mesmo. Nossa. Então, a gente acaba desenvolvendo tudo. Então, cortar borracha foi necessário. O 3D, que faz desde 2005, eu conheço o 3D, mas eu comecei a colocar ele na minha produção a partir de 2016. Então, assim, veio para agregar. No começo era um grande mistério, né? O 3D, porque
o que muitos ourives ainda pensam, e é lamentável por isso, que ele veio para substituir o ourive, né? E na verdade não, né? Eu acho que é um pouco disso que eu e a Adriele veio compartilhar hoje com a nossa audiência em relação a, a essa relação, né? Porque de fato é uma relação de amor e ódio, É, muitas vezes, né? É meio bizarro, mas de fato é bem isso. E assim, existe muita dificuldade na comunicação. E existe. conversando com a Adriele, recentemente, a gente identificou vários pontos que a gente falou, meu, precisamos fazer não só uma live, como uma série, Uma para a gente série, poder aham. acrescentar a esse mercado que, além de ser lucrativo, é um mercado assim muito vasto, muito extenso, onde hoje existe vários profissionais no desenvolvimento da joia, mas muitas vezes sem saber como começar com o 3D ou conciliar o 3D na sua profissão. Isso tem trazido assim grandes prejuízos e dificuldades, né? Então, assim, a minha relação tem sido essa hoje, né, com a joia, né, com o desenvolvimento da joia, 18 anos. Você faz tudo, então, né? Faz desde você só não tá fazendo, você tá terceirizando a modelagem 3D. Ou você Isso, eu faz terceirizo também? a modelagem 3D. É a única coisa que eu falei, não tenho nem mais cabelo para perder com isso. Eu vejo assim que a setorização ela veio tanto para ajudar, porque a gente se especializa no setor que a gente está trabalhando dentro de Sim, todo o processo de joia, como também veio para dar essa diferença entre os profissionais, né, de ter esse medo de ser substituído, né? É complicado pois é. a pessoa conseguir olhar para isso sem esse medo. Eu lembro que quando começou a modelagem 3D, a quantidade de ourives de cravador que eu vi que ficou com menos serviço, que teve um impacto mesmo, né? Sim, com Foi certeza. tremenda. Mas aí é uma questão de se adaptar, né? De conseguir se manter, de evoluir junto com tudo que está acontecendo, né? Com certeza. Eu acredito assim, vemos, a maioria vê com medo, né? O 3D ele trouxe, eu acho que uma nova qualidade para a joalheria no Brasil, né? Mas é indiscutível que ela não veio para substituir. Porque se a gente falar hoje na joalheria, na ourivesaria, é a única profissão que é a mais antiga do mundo. Ela tem mais de 5 mil anos. Então, meu, a gente tem uma evolução de 5 mil anos em cima da joalheria, da ourivesaria, e ela sempre vai ser manual. Não tem como a gente industrializar 100% do processo. O Pelo que a menos no maioria meu dos ourives momento, tem não. medo é que a gente substitua eles, mas de fato isso não tem como acontecer. E uma das coisas que ao longo desses quase 5 anos eu percebi no relacionamento com o modelista é justamente isso. Ele tem uma perspectiva no olhar, né, onde ele analisa medidas, especificações técnicas, padrões de desenvolvimento, e não é o que nós, ourives, visualizamos numa peça. Quando a gente está desenvolvendo a peça, a gente tem um olhar, primeiro, simétrico, porque ela precisa ter um caimento, ela precisa ter um volume específico, e isso, quando a gente transpassa para o 3D, a gente não tem a mesma visualização, porque a gente não está com a peça na mão. Na mão. Então, partindo desse pressuposto, a gente tem que entender que somos parceiros. Eu acho que a primeira didática aqui que nós temos que quebrar o paradigma é que nós somos parceiros, nós não somos inimigos, né? Nós não somos rivais, principalmente. Na verdade, a gente tem que pensar que a gente é uma equipe, tá? Onde E cada um vai ter a sua função, cada um vai ter o seu lugar específico ali, mas que um é codependente do outro. Eu hoje, eu me vejo assim,
claro que eu consigo existir sem um modelista 3D, e o modelista 3D também vai conseguir existir sem mim, tá? Então, agora, a grande questão é como eu posso conciliar a modelagem 3D na minha produção? Primeiro, eu preciso entender que existe uma demanda. E a demanda não é nem minha e nem sua. Não é você que vai dizer que o mercado quer comprar. Na verdade, é o mercado que nos diz, através da moda, através, hoje, das influenciadoras, das redes sociais, o que a gente vai vender. Então, partindo desse pressuposto, a gente não manda no mercado. Exatamente. Então, assim, o que eu percebo hoje, essa nossa relação de desenvolvimento, ela é de suma importância para quê? Se eu entendo que o mercado, ele me traz uma demanda, então tá, eu preciso identificar o quê? Primeiro, a forma minha de produção. Quando eu comecei, eu lembro quando eu comecei em 2006, terceirizar o desenho 3D, eu tive muita dificuldade. E a dificuldade não foi só em questão de tempo, não foi só em questão de, assim, de não entender qual era a concepção do desenvolvimento, mas eu tive muito prejuízo. Eu lembro que eu acho que os 3 primeiros designers que eu tentei trabalhar, eles não tinham uma coisa que para mim, no começo, não fazia sentido. Que era o quê? Era a experiência de banca. Uhum. E que eu comecei a perceber, eu falei assim, por que ele não está entendendo o que eu estou falando? Se ele aprendeu a desenhar uma peça através de medidas específicas e aprendeu a conhecer a simetria da peça, a joia, ele aprendeu os padrões básicos, né, da joalheria. E aí foi um soco na minha cara, porque eu falei assim, meu, ele nunca sentou na banca. Agora, a culpa é dele? Ele não vai me dar o resultado que eu preciso? Então nós vamos, não quero saber dele. Enfim, eu tive que entender e ser muito humilde de falar assim, poxa, eu acho que eu posso colaborar com o desenvolvimento dele. Só que existe uma grande questão hoje que eu percebo em quem hoje promove e vende seus cursos de modelagem 3D, que não que acaba não passando para esses novos designers o quê? Que eles precisam entender um pouco de banca, que eles precisam entender processo de fabricação, que não são poucos. Né? Tem cliente que me fala, nossa, você faz a joia, você coloca lá numa forminha, é engraçado isso. E a peça sai pronta. Sai, é um Eu falei, milagre. não é assim. Eu gostaria que fosse, né? A gente ganhava mais dinheiro, né? Nossa, Mas não é assim. Então, a gente passa pela primeira, eu tenho o pedido do cliente. Aí ele quer fazer uma aliança, ele quer fazer um anel. Então tá, eu vou analisar qual o meio de produção viável para aquilo. Eu preciso analisar o quê? Se é uma peça orgânica, se ela tem desenhos de formas de objetos, de animais, porque daí não seria nem uma orivesaria convencional também. Então, assim, quando eu analiso um pedido, eu preciso entender como que aquela peça foi feita. Porque, primeiro, nós, Orives, hoje, trabalhamos muito com cópias. Basicamente, ou inspirações, né? Basicamente o que a gente produz. uhum. Então, o que acontece? Eu tenho que olhar, aquela peça foi feita no 3D? Consigo fazer? Tá, mas existe um ponto assim, a minha produção feita à mão, ela pode não trazer agilidade no meu processo, e o que é pior, ela não ficar idêntica, porque o meu cliente ele quer uma peça idêntica. Se ele pedir uma cópia, é uma cópia.
Agora, quando nós partimos para a criação, aí sim, né, pode até ser feita na banca. Mas a grande questão, quando eu tenho esse pedido e eu entendi que ele precisa ser feito no 3D, eu tenho que encaminhar para quem conhece a área. E quem seria? Um designer, né? Um modelista. E o design 3D hoje eu tenho vamos falar assim, que eu tenho uma equipe, né? Uma equipe que hoje, graças a Deus, através do advento da internet, antes de falar do advento da internet e entrar nisso, o pessoal aí, se puder, tem um aviãozinho aqui embaixo, compartilha pelo menos com 3 pessoas. Eu acho que tem muito mais gente querendo saber disso que a gente está falando aqui. Então, assim, basicamente, seria assim, quando eu faço análise desse design, eu preciso entender no que ele é experiente. Assim como o meu cliente ele veio em mim porque eu sou experiente em alguma coisa. Eu sou experiente em fazer desenvolvimento em aliança, em anéis específicos, travações com gema. Então, existe muito essa relação. E eu também preciso fazer essa análise de quando eu vou terceirizar o serviço para quem que tem habilidade naquele segmento. Então, é orgânico? Ou é um desenvolvimento a partir de um projeto de uma foto? Então, assim, tem várias características que eu preciso abordar. Fazendo um E adendo, fazendo um adendo pode ali no falar. que você disse até agora, né? Na questão do modelista, às vezes, não ter o conhecimento de banca. Foi a experiência que eu tive. Infelizmente, eu não digo infelizmente, porque talvez não é nem a culpa não é a culpa do professor que está ensinando, é o foco da instituição. Você vai aprender a ferramenta do Rhino e só isso. Você vai aprender a usar a ferramenta para desenhar peças em milímetros com o tamanho e o formato de joias. E você não é explicado que, olha, você vai precisar procurar o conhecimento, pelo menos na minha, em 2010, 2012, 11 que eu comecei, não foi falado isso. Eu trabalhava dentro de fábrica, depois que eu fiz o curso de 3D, eu fui trabalhar dentro de fábrica, mas eu também não tinha a noção de toda a informação técnica. Então, a gente que quer ser modelista, a gente tem que ter a intenção de entender o processo de produção sem os outros ficar falando para a gente. Porque dentro da Sim, fábrica, quando você vai trabalhar de modelista, você recebe a informação mastigada. Então, você também não entende por que, que você está usando uma espessura X, por que, que você está usando uma caixa de cravação com uma determinada espessura ou com um determinado padrão. Você não entende sim. essas questões e você só vai entender quando você começa a observar mesmo que você não ponha a mão na massa, mas a entender o processo de produção, que aí é você tirar um tempo, né, ver se o seu supervisor, seu gerente, se você trabalha dentro de uma fábrica, né, permite você sair para conhecer de verdade o processo de produção e o que que pode, o que que não pode, o que que dificulta, o que que facilita. E também tem a questão das peças, né? Que cada peça é uma peça diferente. Sim. E às vezes, estou vendo aqui o João Marcos Louro, é outro modelista que eu também terceirizo o serviço para ele, né? A arte dele já é outra. Ele tanto desenha no papel, como faz a peça na cera de esculpir. Então, também é um modelista que hoje a gente usa muito como recurso na produção. Então, assim, a nossa produção hoje, ela parte hoje do 3D. O 3D ele está dominando. Só que, por outro lado, ele não está substituindo. Eu acho que tem que Então, olhar com esse olhar de juntar e não de separar, porque uma exato, coisa complementa a outra, um auxilia o outro, né? exatamente, Dredd. Então, assim, o que eu percebo hoje eu comecei a atender alguns clientes com venda de modelagem na borracha faz um ano. E eu não tinha essa perspectiva de que existia uma rivalidade muito grande. Eu achava que eu tinha uma impressão, né, porque você se relacionar com alguém à distância, eu tenho 2 designers aqui na minha cidade, que é Marília, mas a maioria dos designers que a gente trabalha junto é design de fora, né? Rio de Janeiro, Limeira.
São José do Rio Preto, enfim, tem gente de vários lugares. Então, assim, é difícil essa relação, essa comunicação de uma pessoa que está perto. Imagina uma pessoa que está longe, Que tá longe. que você não está vendo, que você não tem a peça para mostrar em mãos, sabe? A pessoa vê a simetria, o caimento, o tamanho de fato das pedras. Então, o que que eu me deparei? Eu me deparei em vários clientes que são produtores, ourives, e às vezes até donos de fábrica, que me falavam sobre a criação e o desenvolvimento da joia, porque quem era o intermediário entre o modelista era eu. Então, eu precisava absorver aquela informação e interpretar ela para o design, que muitas vezes nem para mim ficava clara, e olha que eu sou ourives também, então às vezes para mim nem a informação dele ficava clara. E aí eu relatava tudo isso, descrevia para o design e via que, falei, peraí, ele não está conseguindo me entender. Está tendo uma dificuldade muito grande em ele absorver a minha informação e fazer a criação. Então eu comecei a tentar criar alguns padrões de desenvolvimento, que é aí que, até conversando com outros designers e recente com a Adriele, a gente chegou em um denominador comum. Precisa se ter um padrão específico técnico, que é o quê? É medidas, né? Primeira coisa, a foto da peça, ela precisa entrar pelo menos em 4 vistas, no mínimo. A gente sabe se que são 6 vistas, mas ela precisa estar pelo menos em 4 vistas, para facilitar, porque o design não tem bola de cristal, gente. Exato. E assim, um parênteses aí, já aconteceu de vez um cliente me passar uma peça por uma foto que ele printou da internet e eu ter que caçar o link, porque eu precisava ver a peça rotacionada, eu precisava ver a peça, saber as medidas da pedra. Então, o Orives, o produtor, ele queria que eu soubesse a simetria da peça, o tamanho das pedras, o peso da peça, a largura, a altura, de tudo. E realmente isso é muito complicado. Se eu não tenho as informações dos dados técnicos, o designer não vai conseguir nem primeiro nem entender o que eu estou falando, muito menos desenvolver. Então, no começo, para mim, eu falei assim, puxa, mas eu tenho que... Olha a minha ignorância, né? Lá em 2016. Eu vou ter que passar gabaritado todas as medidas para o design, é melhor eu fazer. Era a minha ignorância. Só que assim, talvez eu achasse, se tivesse um botão mágico lá, que ele colocasse a foto da peça lá na vista front, e aí ele dá um clique lá, um botão mágico, e aquela peça rotaciona e ela lê tudo, né? Como se fosse um scanner. Não é assim, gente. Não é assim. Até existe um scanner que você pega a joia, coloca Isso quem usa protético, né? Você coloca a peça no scanner, fecha, ele rotaciona a peça, aí sim ele vai escanear através de laser e ele vai ler medida, espessura, altura, tamanho, ele lê tudo. Lê tudo. Só que é um zilhão de fotos ao redor, né? Para fazer para juntar Exato. esse. E aí nós temos também o valor de um brinquedinho desse já é 3 vezes o valor de uma impressora. Então, não é viável. Mas assim, então era a minha ignorância de achar que tinha algum botão mágico lá. Então, demorou para eu assimilar isso. Então, assim, eu percebo que ainda existe uma ignorância em relação a como que é construída uma peça. E eu fui estudar. O Orives, às vezes, ele não gosta de ler, não gosta de buscar informação. E eu fui estudar sobre a impressão, né? Da onde desenvolveu e originou a impressão. E eu descobri que isso é muito antigo. 1990, 1989, mais ou menos, já se existiu a primeira impressora.
Que Então, o legal. desenvolvimento 3D ele já é antigo. Que bacana. Ele foi sendo evoluído através de máquinas de forma diferente. Enfim, a gente teve uma revolução já fazem pelo menos 2002, pelo menos uns 18 anos já que a gente começou nesse desenvolvimento de uma impressora através de resina, SLA, VLP e LCD agora, mais recente, que o pessoal está gostando demais, porque o preço dela é muito bom. Então, assim, tudo isso é mais novo, mas o desenvolvimento da joia, ela acaba, vamos falar assim, que na verdade é o meio caminho dela é a partir de quando ela entrega. Só que existe um outro caminho, que é 50% do desenvolvimento, que é o design. Então, se eu não passar todas as especificações técnicas para ele, medida, altura, espessura, ele não vai conseguir desenvolver, né? Então, é importante a gente saber tudo isso. Então, aproveitando o que você está falando, né? Tem os dois lados, e o que eu me deparo muito hoje é com o próprio cliente. Às vezes ele é produtor, ele está dentro da fábrica e ele não sabe passar essas especificações. Às vezes ele tem, é o dono, o gerente, enfim, da Sim, fábrica, e tudo bem, eu sei que tudo, como é tudo hoje muito setorizado, pode ser mesmo que a pessoa não tenha todo o conhecimento, só que aí eu vejo que ele tem que entender que ele tem que conversar com cada um dos funcionários dele ou permitir que eu tenha acesso, mesmo que for online pelo WhatsApp, né, para ter todas as informações que eu preciso para ele ter uma fabricação de sucesso. Até porque a gente sim, geralmente, como você disse, a gente tem que ter esse olhar de equipe, eu apoio isso, porque tá todos nós, toda essa equipe, sendo pessoas separadas, autônomas, ou um conjunto dentro de uma empresa e uma parte, né, autônoma, é para um cliente só, é para uma finalidade só. Todo mundo tem o mesmo interesse, que é prestar o serviço e ganhar o pão de cada dia, né? Então, sim. a gente tem que se olhar com esse olhar mais de equipe. E eu vejo que os profissionais da produção, eles também têm que começar a olhar para a gente com um olhar mais amistoso, porque a gente não está aqui para atrapalhar, né? Para ser inimigo mesmo, igual você Para falou. dividir o pão, né? Não tá para dividir o Exato. pão, na verdade tá para somar. A gente depende um do outro. Sem vocês, Exato. produtores, eu não tenho serviço. E para quem trabalha já nessa parte da produção que precisa da prototipagem, sem o modelista e sem o designer também não acontece, né? Então, e não tem o modelista manual, né? Porque eu vejo que a modelagem ela veio agilizar muita coisa, e é igual a gente falou, eu vejo que já tem ourives que me pergunta, né? Como que o Rhino pode me ajudar, eu que sou modelista na cera? Você vai ter ajuda em redução de tempo de modelagem, porque vai fazendo 3D mais rápido, e vai poder fazer coisas que na mão ia demorar dias, semanas, ou coisas muito complexas que às vezes na mão a própria pessoa não É, consegue fazer. eu ouso dizer que existem coisas que são impossíveis de fazer na mão. Os É, ourives aí, eles podem confirmar isso com a gente. Existe peças que são impossíveis. Se ela foi feita no 3D, é no 3D que ela tem que ser desenvolvida. Não tem jeito. comunicação é tudo. Ó, todo mundo falando da comunicação. Gente, o quanto é Aí, importante ó, isso tá na vendo? nossa vida. Legal. Então, assim, essa relação, ela se faz muito importante. Gente, a gente está em 2020. É impossível conceber que uma tecnologia ela está substituindo uma função que tem mais de 5 mil anos. A nossa produção de ourives, ela tem mais de 5 mil anos, e ela não vai ser substituída nunca, mas que nunca. A gente está falando de joalheria de alta produção, né? Ou às vezes de peças específicas. Mas ainda existe joias que elas precisam ser feitas manual. Precisa. Porque, vou dar um exemplo. Ah, a cra- na minha opinião, né? A cravação de um par de alianças, ele é muito mais bonito feito na mão. Na Por mão. quê? Porque existe um espelhamento que a gente faz embaixo e na lateral da gema que reflete tudo na peça. O 3D não consegue fazer Não isso. consegue.
E não sei nem quando ele vai conseguir, porque esse espelhamento é realmente um espelhamento assim, muito preciso, muito liso. Para o 3D chegar naquele acabamento, primeiro a gente tem processos. Então, o processo de impressão, o processo de acabamento e de polimento para chegar naquele brilho, né? Quando a gente faz direto no metal, é o meu buril com alto polimento que ele vai fazer o corte e aí vai trazer esse brilho. Então, Esse isso daí brilho. é difícil ser replicado no 3D. Não Então, é, na partindo verdade, desse... não é. Não vai conseguir. Não Então, consegue. assim, a gente pode ficar muito tranquilo, tá? Eu sei que tem muitos ouvintes aí, tô vendo o João Marcos, o Betinho, o Beto Generoso, o Alex Carvalho, o Rafa. E, assim, a gente tem muitas pessoas hoje deles aí que é Orives de bancada e sabe muito bem do que eu estou falando. A gente sabe que essa tecnologia ela não veio para substituir, ela veio para ser aliada. Então, como que a gente pode fazer isso? Como que a gente alia? Primeira coisa, no meu ponto de vista, é perder o preconceito. Né? A gente tem Você falado tanto de preconceito nos dias de hoje, na verdade, é uma das coisas que a gente tem bastante. Sabe? A gente tem que ser realista, ser verdadeiro, e entender que a gente tem preconceito daquele que chega para dividir o nosso espaço. Mas isso é na nossa cabeça, ele não veio para dividir, ele veio para somar. Então, assim, na minha produção, a experiência que eu tenho de 5 anos, quase 6 anos com o modelista 3D, ele me auxiliou em muito a produção. Por quê? Porque, assim, imagina, eu trabalhei numa fábrica, né, em 2002. A gente tinha 10 funcionários. Imagina a folha de pagamento de 10 funcionários, cada um no setor. E hoje, em 2020, a gente consegue rodar uma fábrica com praticamente dois. Eu cuido da parte de produção, a partir da impressão, e a Adriele, que hoje modela para mim, ela cuida da parte de desenvolvimento da joia e a parte de impressão. Então, chega para mim, eu vou tirar a borracha e vou continuar a impressão. Onde já se imaginou uma fábrica? A gente está falando de uma alta produção. Quem entende de peso aí ou de volume, vai entender que a gente consegue fazer de 100 a 200 gramas por semana com uma pessoa. Então, se ele tiver os conhecimentos, é claro, ele precisa ter o conhecimento técnico de cravação, ele precisa ter o conhecimento técnico de orivesaria. A gente, na verdade, a gente acoplou tudo isso num profissional só, tudo bem. Mas a gente consegue dinamizar muito isso. Então, esse trabalho meu não seria possível se eu não tivesse hoje o desenvolvimento 3D. A gente tem que ser realista. Então, hoje eu consigo ter altas produções porque eu entendi que o modelista 3D, ele não é meu inimigo. Na verdade, ele é meu amigo, na verdade, ele é meu parceiro, e ele que, na verdade, tem um olhar para a minha produção ser efetiva. Agora, o que eu preciso entender? Que as especificações técnicas elas vão se pautar importantes para ele, porque ele não faz parte da produção. Então, existem problemas que eu identifiquei que muitas vezes ele não é nem obrigado a saber, mas que eu preciso relatar para ele. Ó, eu tive um problema assim, assim, assim. Ó, o que nós podemos fazer para resolver? E nós encontramos uma solução, porque o que antes não era usual, a gente tinha a produção manual e o desenvolvimento em série sozinho ali, né? Não tinha o 3D. Mas se hoje nós temos ele, meu, vamos trocar ideia. Vamos identificar o problema. E muitas vezes o problema é simples, comunicação. comunicação. Então a gente vai Eu, esbarrar nisso. pois é, e eu já vi vários modelistas, né, que estão chegando agora falar que tem dificuldade, por exemplo, em entrar numa fábrica. Eu sei que tem essa questão, toda a nossa questão de segurança, porque a gente lida com altos valores, principalmente dentro de uma fábrica,
Mas eu acho que a sim, gente pode começar a se olhar mais com esse olhar de como eu posso te ajudar. Se eu não quero que você venha aqui, vou separar um tempo para fazer e quero trabalhar com você e quero que você faça a modelagem certa para mim, eu vou tentar te explicar da melhor forma possível, vou fazer um vídeo explicativo, procura vídeo no YouTube que tem um sim, monte de produção. Eu procuro muito em inglês, passando uma dica já para quem tá por aí, né? Porque tem conteúdos que a gente acha muito, conteúdos melhores, visuais, né? Você não precisa entender o inglês, mas se você ver, você já vai conseguir entender o processo sim. em inglês do que português, mas a gente se abrir para poder fazer o negócio funcionar para todo mundo, com muito menos prejuízo, né? Exato. E esse dia não, essa semana eu fiz um post, porque assim, tem horas que a gente se estressa um pouco, e de fato isso acontece, a nossa produção ela é imprevisível. Tem coisas que a gente não consegue prever, porque a gente trabalha com física, química, tudo junto, sabe? E o olhar de experiência. Então, é muita coisa numa coisa só. É muita informação, né? Numa joia que ninguém imagina. Então, assim, aí eu coloquei, eu compartilhei assim, prejuízo, queira não tê-los. Porque a gente tem prejuízo de tempo, prejuízo de produção, e o pior prejuízo, no meu ponto de vista, é a gente acabar perdendo um cliente. Então, se eu perdi um prazo, eu vou deixar meu cliente chateado, estressado. A gente Imagina, vai se eu perder um estressar. prazo de casamento, se eu perder um prazo de noivado, de aniversário, enfim, tem prazos que hoje o Orives, ele é quase igual ao médico, ele tem que salvar algumas pessoas muitas vezes. Então, assim, se eu não tiver essa interação muito alinhada, bem resolvida com o designer, a gente vai ter problema. Não é que pode ter problema, nós vamos ter problema. É um fato. É fato. Olha só, você E acha que nossa profissão é desvalorizada? O Rafa está boa. perguntando. Eu tenho discutido muito isso nesses últimos anos e eu acredito que o Orives, ele por falta de informação e por falta de justamente isso, ele entender que a tecnologia ela veio para ajudar, mas que ele também por si, ele tem que fazer o dever de casa, ele precisa conhecer o mercado, ele precisa conhecer o produto que ele vende. E o que acontece? A falta de conhecimento leva em resultados ruins. Isso é fato. Isso é fato. Então, se eu tenho um resultado ruim, ou seja, o resultado que é o quê? Uma peça mal feita, uma peça que não foi bem pensada, ela não foi bem elaborada. O que vai acontecer? O meu cliente, ele não vai me ver como alguém de valor, alguém que sabe produzir uma joia. Isso vai reverberar como no mercado? Ah, os orives, eles não. Aquele ali, como a gente diz aqui na uma gíria, aquele ali é meia colher. Colher. Aquele cara ali é matão. Então, existe isso. Aí, por que está desvalorizado? Então, é justamente isso. Eu percebi, eu tive a experiência prática. Depois que eu comecei a trabalhar com 3D e apresentar isso para o meu cliente, ele entendeu a concepção de valor. Por quê? Antes eu precisava materializar a peça, né, no ouro, no metal, para mostrar para ele E que eu agora ele entendi a ideia entende. dele e que eu tinha capacidade para fazer. Hoje eu não preciso mais perder tempo nem material, que o ouro está caro, né, gente? Para chegar nesse ponto, chegar em produzir uma peça para o cliente olhar e falar, cara, não era isso que eu te falei. E a gente sabe que isso pode acontecer. Só que o 3D ele veio para facilitar. Imagina só, eu tenho uma peça que o cliente tinha uma ideia, ou ele tinha uma foto, eu passei para um modelista 3D, ele desenvolveu a peça. Eu vou mostrar para o meu cliente, ele vai olhar aquela peça, ó, oh, gostei, mas de fato ela está igual, e às vezes acontece isso, e o cliente quer mudar alguma coisa. Imagina só se a peça tivesse no No metal. metal. Eu teria que fazer a peça de novo. É um Não que isso pedaço não. de.
é um gasto de tempo e dinheiro muito grande, né? Muito maior do que Exato. só refazer o 3D. Sim, e é claro que o modelista ele vai ter trabalho, só que ele não vai ter prejuízo, É o né? prejuízo Ele de vai, venda. claro, ele vai me cobrar pela... A Adriele já sabe disso, depois nós vamos falar disso também. Precisa fazer um reajuste. Reajuste, a gente vai fazer na peça, nós vamos fazer, só que o reajuste para o designer é tipo uma facada no coração dele. Às vezes ele tem que começar a peça do zero. Mas, de qualquer forma, é bem mais prática do que propriamente derreter o metal e ter que começar de novo. De novo. Aqui tem a Adri Juste, ela tá falando, ó, eu não uso 3D, mas desenho as peças para apresentar para os clientes. O desenho ajuda muito também, para o cliente realmente ter essa visualização, né? E um cuidado Sim. que eu tomo quando eu vou apresentar o render para o cliente é não mostrar um render com a melhor resolução e nem muito ampliado, porque o cliente vai ver detalhes que, na verdade, na peça original, que é minúscula, não vai estar presente. Né? Então, toma esse cuidado, porque o cliente olha, depois ele vai querer, nossa, por que aquela bolinha ali não está ali? E está ali, mas o processo de polimento, o processo de acabamento diminuiu isso, e fica difícil de ver mesmo. Precisa de uma lupa, né? E o cliente não entende isso. Aí ele vê um negócio enorme, aí às vezes acha que está muito grande, ou acha que está muito pequeno. Realmente isso acontece muito. Tem prévia que eu não gosto, dependendo, se for um cliente final, ou até mesmo um Orives, um produtor, dependendo de quem eu nem mostro. Porque, infelizmente, ele não vai entender a concepção do desenvolvimento. Então, eu tenho que mostrar a peça, inclusive renderizada, né, para ele entender como que, ou seja, a peça no formato de uma joia realista, se ela está ok. Então, ele só vai entender a partir daquele ponto, ele não vai entender as medidas, Antes o ele encaixe não da vai. pedra, né? Então, temos ainda essa dificuldade. A gente tem 6 minutos. Tá, vamos ver se o pessoal... Alguém fez alguma pergunta específica aqui? Vamos ver. Dá uma olhada aí, Guilherme, eu também vou dando aqui. O reajuste no metal é complicado, na maioria das vezes não tem reajuste. No caso do 3D, muitas vezes, dependendo do pedido do reajuste que me pedem, eu também prefiro começar a peça do zero, porque para fazer adaptação dá muito mais trabalho e fica uma gambiarra, igual se fosse no original. Imagina você cortar a cabeça de um anel para fazer o outro e soldar por cima. É a mesma coisa no 3D, né? E dá muito mais trabalho, né? Então, eu acabo refazendo o 3D do zero, porque é menos tempo e mais qualidade. Tem um comentário do Beto Generoso, que eu acho que ele faz muito importante hoje para a gente. Ele falou assim, eu ainda não consigo entender essas pessoas que retêm informação por medo de perder o cargo. Eu vou citar um exemplo. Como que existe uma ignorância hoje na parte dos ourives, e a gente tem que ser realista com isso. Eu fiquei 1 ano fazendo teste de resina, de fundição de resina. Mas existia um fundidor que ele sabia exatamente o padrão de fundição. E você sabe por que ele não quis passar o padrão? Porque ele estava com medo de perder o cargo dele. Ele falou assim, se eu passar essa informação, eu não sou mais útil para a empresa. Porque eu tenho um salário, a empresa, é claro que dispensou várias pessoas, e eu entendo essa preocupação dele, mas eu acredito assim, se você é um profissional de importância, de fato, você não vai ser demitido. Então, e eu fiquei 1 ano batendo cabeça até achar o padrão específico para a fundição daquela resina, a Washcast. E o pessoal sabe aí que é o pesadelo dos fundidores. Então, assim, achei o padrão? Achei, mas eu precisava ter perdido tempo, dinheiro
e mais cabelo, a minha pai, né? Não precisava, né? Eu acho que essa parceria, ela é fundamental. Hoje, o que eu e a Adriele, pessoal, a gente está começando aqui, é uma quebra de paradigma. É uma bandeira branca para a gente entender que a gente não estamos em guerra, sabe? Nós somos parceiros, nós precisamos um do outro, e tudo isso se faz muito importante, né, meu? O desenvolvimento da joia, ela começa na mão do design 3D e ela vai acabar na mão do Orives. Isso vai ser sempre. Sabe que tem um olhar ali, o acabamento, que só nós sabemos que ele precisa existir. Onde eu dou mais acabamento, onde não, qual que é o tipo de polimento. Então, gente, não tem para que ter medo. Quando, assim, uma coisa que eu já senti é a resistência do produtor em passar informação quando o modelista está perguntando. Porque eu preciso saber a informação certa, né? Então, acho que o que a gente quer mesmo é quebrar isso, é todo mundo entender que um precisa do outro e vamos se ajudar, porque quando a gente aprender a se comunicar, né, e cortar essa barreira, eliminar essa barreira de comunicação, Sim. e se abrir para o colega de trabalho, né? Dessa forma de entender que são várias equipes trabalhando em prol de um objetivo único, a gente vai começar a ter negócios muito melhores, clientes que valorizam mais o nosso serviço. A gente também tem que aprender, eu bato muito nessa tecla de valorização profissional, não só a valorização do nosso valor, o valor que a gente cobra para o nosso cliente, mas você saber se vender, porque você tem que explicar para o teu cliente, para ele ver PQP, é complicado pra caramba fazer uma joia, não é miojo. Para ele também valorizar a gente. E nem pastel. Nem pastel. Nem pastel. Nem miojo, nem pastel. Teve uma outra expressão que eu escutei outro dia. Até assim, eu queria trazer um adendo, o desenvolvimento de uma peça. Então, vamos falar em ordem cronológica, como isso acontece. Então, eu tenho um pedido, eu tenho uma foto ou uma ideia. Eu vou passar para um modelista 3D. Dependendo da peça, se demora até 15 dias para ele desenvolver. Né? A partir daí, eu tenho o processo de impressão. A impressão, ela demora de 3 a 4 dias. Aí, depois, ela vem para o modelista tirar a borracha. Uma média de 2 a 3 dias. Então, aí eu preciso depois, partindo daí, testar essa borracha. Então, eu tenho mais uma média de aí é rápido, né? 1 dia. Montar o tubo para fundição, mais 1 dia, fundir no outro dia. Aí a peça vem para acabamento. Então, a peça demora, de repente, até 3 a 4 dias. Eu montei uma Riviera. 1 minuto. Eu montei uma Riviera esses dias que ela me demorou 5 dias. Para montar, para cravar foi 1 dia. Então, assim, a gente... Que tempo que eu demorei? Praticamente 1 mês. São 20 dias úteis, mas foram 1 mês. Então, assim, o que eu quero trazer essa realidade? Para os produtores e para os nossos clientes finais, tem alguns assistindo aqui, que o processo de fabricação ele é complexo, ele precisa de etapas e ele demora. Tá? Não é pastel e, de fato, a gente precisa entender qual é o valor em relação a isso, né? Tanto do design quanto do produtor. Então, a partir daí, eu acho que o povo vai começar a criar. Quando a gente passar isso para eles, e como a gente está fazendo nessa live, e a gente vai compartilhar isso através de uma série de lives, porque o assunto é extenso e a gente... Oi, pessoal, tudo jóia? Para quem estava na live, eu e o Celso Graciano estava com um papo tão bom falando sobre o setor joalheiro, sobre essa relação entre o modelista e o produtor de joias, que a live terminou e a gente nem se despediu. Então, a gente quer agradecer a presença de todo mundo e avisar que toda quinta-feira a gente vai fazer live às 19h01 e a gente se vê por aqui, tá bom?